terrível, né, de violência contra a criança. Claro que é um erro, mas com outro erro, né, que é o linchamento também. Esses crimes têm um impacto psicológico muito grande nessas crianças. Sobre isso a gente fala agora com a psicóloga Thalia Conceição. Ela está conosco ela está conosco pela internet e tenta nos explicar, na verdade, né, essas sequelas emocionais podem ser curadas, existe um tratamento muito grande. Por exemplo, nesse caso especificamente que a gente está mostrando, não é, a menina morava com o pai, houve esse relato de que ele a abusava, a menina com 5 anos, e aí, ao tomar conhecimento, né, as pessoas fizeram justiça com a própria mão e mataram o pai. Ela não tem mais familiares, né? E aí, por enquanto, o Conselho Tutelar está procurando. Como essa criança pode ser tratada a partir de agora? Thalia, boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Então, né, bem como você colocou, essa criança, a assistência dela única era o pai, né? Então, antes de fazer qualquer ato, né, para a população, se conscientizar em fazer uma investigação primeiro, inclusive descobrir qual é a rede de apoio que essa criança possui. O caso mais indicado, né, a situação mais indicada, é justamente procurar o conselho tutelar, porque lá no conselho tutelar, essa criança será indiciada, né, para procurar, como é que eu posso te falar? É, recursos, né, psicológicos, justamente para fazer um tratamento melhor, inclusive uma questão de trabalhar essa mente dessa criança. Inclusive, essa é a questão do abuso sexual, né, que é um trauma muito grande, que é levado para a vida toda. Essa criança ela pode desenvolver depressão, ansiedade, pode ter um estresse pós-traumático, inclusive a família identificar mudanças no comportamento dessa criança, ver como é que está a questão do sono dessa criança, a questão da irritabilidade. Infelizmente, na pandemia, as crianças estão sendo obrigadas, né, a conviver até com os abusadores. Os dados que nós temos, que nós apresentamos, principalmente quando chega, né, essas queixas nos consultórios, é justamente intrafamiliar. Ou seja, os abusadores são as pessoas que têm mais convívio com essa criança. Então, não tem como nem traçar um perfil de um abusador, porque vai muito além do que você pode imaginar. É um pai, é um padrasto, é um tio, é um amigo muito próximo, que vai trazer um prejuízo mental para essa criança, um prejuízo físico, um prejuízo emocional, e acarretar esses traumas a vida toda. E aí é muito importante, como você falou, né, ter essa rede de ajuda. Então, assim, nesse caso específico, a gente mostrou, né, relatos do vizinho que ela morava sozinha com o pai e que não tinha esse outro contato com mais pessoas da família que pudessem ajudá-la. É claro que a gente não pode justificar um crime com outro crime, que foi o que aconteceu aí também. Mas no caso da criança, nesse momento, ela já está com o Conselho Tutelar, vai ser possivelmente depois, né, vai necessitar, claro, de um atendimento psicológico, um acompanhamento multidisciplinar, não é isso, Thalia? Isso, quanto mais nova a criança ela mais difícil é para ela verbalizar, né, o ato. Às vezes a criança tem até uma relação afetiva com o próprio abusador, às vezes ele fez um pacto de silêncio, né, que a gente chama de pacto de silêncio, quando vai se aproximando aos pouquinhos, vai oferecendo presentes, vai oferecendo confiança, afeto, essa criança vai se apegando. Então tem todo um trabalho por fora que é preciso fazer de investigação. Na clínica, né, nós trabalhamos também com testes psicológicos, o trabalho lúdico, a brincadeira. Às vezes, até a família que convive com essa criança acaba não notando, infelizmente, que essa criança está mudando o seu comportamento, está se tornando um pouco mais agressiva, até com os brinquedos, trazendo um linguajar que não pertence ou nunca condiziu com essa criança. A criança acaba diminuindo o rendimento escolar, e a irritabilidade entre parentes, pessoas próximas dela. Então, existe um trabalho não só com a criança, mas também com as pessoas que são responsáveis por elas. Inclusive, como nós estamos nesse tempo de pandemia, né, a criança também perde uma parte da rede de apoio, que é a escola,
que é os professores em si, os médicos, enfim, que possam fazer esse acompanhamento. Às vezes a criança nem conta para ninguém da família, mas acaba mostrando sinais para os professores. Então, não só a família, mas também as pessoas que fazem parte da rede de apoio e que lidam com criança diariamente, é preciso atentar-se a isso. Perfeito, Thalia. Obrigado pela sua participação, né? E essa luz, né? É importante a gente colocar isso sempre aqui, né? No caso, é preciso denunciar, é preciso não fazer justiça com as próprias mãos, mas denunciar, né? Chegar ao conselho tutelar, informar a polícia, para que essa criança possa ser acolhida e aquela pessoa, o agressor no caso, responder realmente na justiça pelos seus atos. Muito obrigado, uma boa noite, Thalia. Exatamente. Boa noite, tchau, tchau.